Iniciando mais um Fala Comigo Direito, hoje com um apresentador novo, velho, não sei nem te dizer se... mas é meu amigo pessoal. A doutora Fabiana foi embora, foi cuidar da Isa. E o podcast hoje vai ficar um pouquinho diferenciado, né, doutor Parra? Sem massagem hoje. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado pela presença do doutor João Panoca, doutora Heloísa, é uma honra. Eu não vou ficar chamando de doutor, não. Eu chamo porque assim, é doutora, né? É doutor. Eu chamo doutora porque é doutora, né, meu? Então, não, assim, conquistar o título você tem que chamar. Tudo bem, mas é que fica doutor, aí é assim, sabe? Eu me perco todo. Então eu vou chamar ele de João. Doutora Heloísa. Não, Elo e João. Elo e João. Nossa, agora ficou muito mais fácil. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer tê-los aqui. O João já é conhecido. A Elo eu não conhecia, mas seja muito bem-vinda também. Obrigada. E o tema hoje, hein? Vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre direito, né? Fala comigo direito, então vamos falar sobre direito. Falar sobre o João. O João tem uma história da advocacia aqui em Guarulhos. Entendeu? Não é rasa que nem a minha? Não. O João, você é advogado há quantos anos, João? Esse ano fiz 40 anos de advocacia. 40 anos de advocacia. Mas já pouco? Pouquinho. Pouco. Por enquanto a gente estava de fralda ainda, ele já advogava já. Mas o João é novo de idade, né, João? Você se formou com quantos anos, João? Me formei... Com 22 eu já era advogado. Tá vendo? Nossa, naquela época era 4 anos. 4 anos. Era 4 anos. E do colégio, que era o terceiro colegial na minha época, para a faculdade tinha admissão. Né? E aquele ano foi abolida a admissão e eu entrei e cursei 4 anos. Tá vendo? Então eu acabei me formando, eu era o aluno mais novo da faculdade, eu me formei com 21 anos. Alguém me falou que se formou com 4 anos também. Ah, o Paulo Monfardini. O pai. O pai. Tem que ser o pai. Porque o Paulo é muito novo. Acho que meu pai foi a última turma. Meu pai de 83 foi a última turma que era 4 anos. Última turma com 4 anos. Em 83? Não, acho que foi 84. Então. 83 é a minha turma. É a época do meu pai. FIG, doutora Heloísa, advogada na cidade, atua no ramo do direito familiar, direito de família, e também atua num direito muito especial, de pessoas e crianças muito especiais. Sim. Isso é voltada mais para PCD, né, Elo? Sim. Conta um pouquinho. Eu faço atendimento de crianças autistas e PCD, né? A gente acaba abrangendo todas as crianças, né? Porque nós temos um número muito grande na cidade e esse número nunca foi identificado. Então, quando nós vamos buscar, tanto na rede pública quanto na particular, nós não conseguimos chegar no número exato de crianças. E não conseguimos também ter qual é a necessidade da cidade de Guarulhos, porque a gente não tem esse número ainda. Então, é um desafio muito grande. Gostou? E aí, tem que chamar de doutora? É doutora. Ou não? Doutora, né? É doutora, né? É sem massagem. O João, fora advocacia, fora todos os estudos que ele nunca parou de estudar, o João tem uma parte dele que é muito especial. É um cara que se doa às pessoas sem esperar nada em troca. O que a mão esquerda dele faz, a direita nunca fica sabendo. Sim. Então, assim, hoje ele escutou uma coisa que ele nunca lembrou. Então, se a pessoa não lembra do que fez o bem para outra pessoa, é porque fez de coração. Não, eu confesso que eu não sabia e fiquei emocionado. Gostei muito, ganhei energia hoje. Então eu quero saber, eu fiquei ansioso agora. Não vem o caso do que é, mas olha, doutor Elo hoje acabou comigo. Porque me contou uma história que eu não conhecia. E o João, eu conheço o João há muitos anos. Assim, o primo dele, que é o Darcizinho, a gente fez karatê a vida inteira. Somos amigos, a gente contemporâneo, tem 50 anos, o João é um pouco mais velho do que eu. E o João é um cara que eu sempre admirei muito na advocacia. E a OAB, cara, por mais a gente estar em épocas de eleição da OAB, né? Em época de eleições na OAB, eu acho que a OAB
ela tem um abismo que a gente precisa transpor isso. Eu acho que os advogados novos, que eu falo novos, que são advogados que têm menos de 10 anos de ordem, eles precisam entender como funciona a ordem. E esse abismo, como funciona esse abismo? Se você buscar hoje o logaritmo dentro da internet, a OAB é um entrave, né? O último exame de ordem, 93% dos candidatos foram reprovados, só 7% passaram. E quando passa, a primeira coisa que digita na internet é a hashtag chupa OAB. Então, para você entender como o público, como a advocacia recém-formada, recém-ingressa dentro da OAB, enxerga a OAB. Ela não enxerga ela como sendo uma casa dela, ela não enxerga como sendo uma entidade que abraça ela. Entendeu? O João foi o nosso primeiro presidente do Tribunal de Ética e Disciplina daqui de Guarulhos, da 18ª turma. Está prestes para ser homenageado por esses dias. Entendeu? Então, foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o que encerrou a placa. Eu tentei mudar porque também fui presidente. Eu falei, vou trocar isso daqui. Mas a placa era metálica. Era metálica, estava difícil de tirar da parede. Falei, de sacanagem, eu vou tirar essa placa aqui e vou colocar meu nome. Mas o João, assim, fora todo o conhecimento técnico que ele tem, né? Ele atua em alguns segmentos do direito que é diferente, né? Você entrevistou agora há pouco um advogado que atua no direito militar. Sim. O João atua na defesa dos interesses de policiais civis. Sim. Atua no direito administrativo. Porque quando a pessoa sai da faculdade, que é um erro, eu acho que a faculdade hoje prepara o advogado para o embate, né, João? Ou seja, para judicializar as questões. E não para ser um pacificador, né? E assim, fica limitado ao direito do trabalho, ao direito de família, ao direito criminal, ao direito civil e assim, mal e mal o direito tributário. O direito administrativo fica muito escondido. Fica mesmo. Dentro da grade curricular. E o João vive do direito administrativo, é um advogado que atua na defesa, forte no direito administrativo. Está sempre ali na corregedoria? Sim. Não só da polícia, né? Advoga políticos, na prestação de contas, advoga no direito administrativo. Tribunal de Contas. Mas geralmente quando trata assim das sindicâncias, vai parar na corregedoria, né? As questões da Polícia Civil. Isso. Nós tivemos nós dois na corregedoria um ano atrás, com um delegado divisionário da Delegacia de Crimes Funcionais, Dr. Jorge, não está mais, virou diretor do DEINTER 3, 4. Ele está no interior. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? No interior. Mas era uma pessoa que nos atendeu muito bem, né, Parrinha? E a sindicância, o procedimento administrativo não é para qualquer um, né, João? Ele dá mais trabalho do que um processo criminal, por incrível que pareça. Sim. Porque eu faço a defesa no processo criminal e no processo administrativo. Sim. E o fato é o mesmo, né? Mas as esferas são distintas. E no direito administrativo dá mais trabalho, mas eu tenho uma amplitude maior de provas que no direito penal. Eu tenho oportunidades seguidas de produzir prova. Sim. Enquanto no penal você tem as oportunidades que o Código de Processo lhe fornece. Fora isso, você não tem mais essas oportunidades. Eu posso trazer uma testemunha até no final do processo. Tem argumentos para isso. Né? Sim, sim. Mas eu não me lembro na faculdade de ter tido mais que um semestre de direito administrativo. Não tem. E uma aula por semana. O direito médico, que não. Direito médico, realmente eu nem sei por onde começa. E nas universidades não se aplica a disciplina. Tem essa matéria, João? Não, direito médico não. Não, vai ficar dentro do direito civil, né? E na verdade ele abrange... É tão grandioso, porque hoje nós temos o problema dos convênios médicos, do seguro médico, né, do convênio médico, que são diferentes e a gente não tem ideia que isso é diferente. Você vai lá e contrata o que é mais barato e dependendo da condição que você se encontra de saúde, você tem que pegar ou um seguro ou um convênio, e existe essa grande diferença e é absurdamente grande e as pessoas não conhecem isso. Eu não sabia que tinha diferença. Tem diferença. Não sei qual que é. Existe... Sei que sempre me falam para pegar uma seguradora.
É o que me falam. E você também tem algumas questões de hospital, dependendo se você pegou um seguro ou se você pegou um convênio, é diferente o atendimento hospitalar, a medicação, se você tem algum quadro de que foi desenvolvido no percurso da sua vida, se é seguro, se é convênio, ele é diferente. Tudo isso precisa ser analisado e explicado, e as pessoas não têm a menor ideia disso. Eu vejo que tem uma coisa muito interessante, Parrinha, nessa questão. Quando vamos mudar de convênio, né, geralmente nas épocas, né, de aumento, eu percebo que em alguns momentos existem alguns entraves. Se você tiver uma doença que eles acham que é pré-existente, que eles ralou, já era. Não muda de convênio, pode ficar ali e pagar aquele convênio o resto da vida. É um negócio que a gente não sabe como se desvencilhar desses problemas. E a gente, hein, João, que é 50 a mais? Então tem esse problema hoje. Fica um pouquinho caro, né? Fica um pouquinho caro. Mas isso é legal. Isso é legal. Cobrar de acordo com a idade e pelas doenças que você vai causando, que ninguém sabe. Onde que eu assino a procuração? Eu também quero assinar a minha. Tem todas essas questões. Hoje, por exemplo, nós temos uma guerra gigantesca com as famílias que têm as crianças com o diagnóstico do autismo. Porque o que acontece com o autismo? Uma criança, se for diagnosticada até os 2 anos de idade, tem todo um protocolo e um procedimento que você faz com todas as crianças, partindo do teste do olhinho, teste do pezinho e do ouvidinho. E a partir desse momento, você consegue ir identificando todas essas condições. Quando você pega uma criança com 2 anos de idade e você identifica que ela tem o TEA, que hoje não existe mais, né? Não dá para denominar, né? As pessoas são muito analfabetas quando o assunto é as crianças, os adultos e os adolescentes com transtorno do espectro autista, porque todo mundo diz que é condição, mas não é uma condição. Né? Aquela pessoa, ela nasceu daquela forma, e como é que a gente encaixa isso? E aí os convênios se viram numa situação que às vezes você tem uma criança que, para ela ter um desenvolvimento natural na sua adolescência, ela precisa de uma terapia ABA. E o que é uma terapia ABA? E aí ela não quer fazer, porque são mais trabalhos, são terapeutas diferentes. Então, por isso que hoje... Tem um custo maior para eles. Na verdade, não é um custo maior. Se todo mundo se conscientizar de que isso é necessário para o desenvolvimento e no futuro nós termos adultos saudáveis, isso não é um custo, isso é um investimento na sociedade. Então, mas eu estou olhando do ponto de vista do plano de saúde, né? Sim. É isso que eles entendem no primeiro momento? Sim, mas uma família que tem uma criança, se desde o princípio você seguisse todos os protocolos da medicina, você não teria esse gasto absurdo, porque você vem fazendo todas as consultas médicas, todos os procedimentos, e você diagnosticou com 2 anos e essa criança vai desenvolvendo com as necessidades específicas. Mas sabe, Elo, o que eu percebi, Parra, também? Nessas eleições nós tivemos muitos candidatos falando a respeito de autismo. Eu percebi. Mas é uma busca de um nicho político, né? Mas eu percebi isso. Eu não sei se eu não me atentei no passado, mas nessa eu me atentei pouco mais. Quer um dado interessante? Eu, durante um período, fui secretário de Educação aqui em Guarulhos. E logo no começo eu recebi, a minha secretária veio falar comigo, olha, tem uma comissão de pais de alunos autistas. Quando entrou lá, tinha 8 pessoas, conversei com eles falaram das dificuldades que ele tem, como é que funciona, que tem que sentar sempre no mesmo banco, que não pode mudar a cor da carteira. Não. E conversei muito com eles. E os professores têm que ser especializados, nós não tínhamos na rede pública professores especializados. Tá bom, e eu fiquei com aquilo na cabeça, vou preparar alguma coisa nesse sentido, para resolver isso, né? Ou pelo menos amenizar dentro das possibilidades. E na outra semana, olha, tem uma comissão de pais de alunos autistas. Falei, de novo? Não, é outra comissão. Como assim? É da escola tal. Bom, eu descobri que cerca de 10% dos alunos, dos alunos do Fundamental 1, né, que eram os alunos da nossa competência, eles têm algum grau de autismo. São 3 graus, né? Sim. Eles têm algum grau de autismo. Esses alunos, 10%. Cerca de 10%. É muito. Sim. É muita gente. E você não pode segregar, você tem que deixar na sala de aula, porque o ensino é inclusivo, né? Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo.
E eu tentei formar alguns professores, mas eu fiquei pouco tempo na secretaria e acabei não conseguindo levar esse projeto adiante. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a me interessar por isso, comecei a entender um pouco melhor, comecei a lecionar na faculdade de psicologia, e isso vem à tona sempre na faculdade de psicologia. E aí a gente começa a enxergar o que não enxergávamos antes. E os autistas precisam, qualquer grau de autismo precisa de um atendimento especializado. Tem que ter um professor especializado, ele tem que os pais se conscientizarem para que deem um tratamento adequado, entendam. Né? Isso vai fazer com que no futuro, o que a doutora Heloísa falou, você não vai precisar usar a saúde pública e não vai onerar o Estado. Sim. É uma política preventiva, mas ela não é só não é só para isso. É para dar qualidade de vida para quem tem alguma deficiência. Para a família, né? Eu vou dar um exemplo que não existe na cidade e eu tentei conversar com diversos políticos. Pense em qualquer padaria que vocês conheçam. Qualquer uma. Toda vez que você vai da padaria, que você escuta isso aqui, ó. Só que você não está prestando atenção. Os pratos batendo, os copos batendo. Para uma criança autista, e independe do nível, seja do suporte 1 ou suporte 3, ela tem uma dificuldade absurda de escutar este barulho. Qual é a dificuldade de uma padaria da cidade de Guarulhos ter aqueles fones para que aquela família que tem uma criança autista consiga conviver de forma adequada com todas as pessoas ali? Eles não pensam. Se aquela criança desregular, onde aquela família vai levar aquela criança para ela voltar a se acalmar? Não existe isso em lugar nenhum nessa cidade. Mas eu acho que isso é uma questão de informação, né? Eu realmente estou surpreso com o que eu estou ouvindo aqui agora. Nós falamos de cerca de 10% da população. Sim. É muita coisa. Gente, Edu. Eu falo que eu sou... Deus me deu uma segunda chance depois da cirurgia. Não só pela enfermidade que eu tive, mas de começar a repensar a vida. E assim, eu falo sempre em casa que a gente vive numa bolha. Tempos atrás eu estava conversando com a minha filha e eu falava para ela assim, não discriminando ela, falava assim, filha, a fome para você... é a questão de uma distância do seu quarto à porta da geladeira que fica na cozinha. Entendeu? A fome existe no país. Eu vou mandar para vocês um vídeo de uma moça onde ela canta uma música falando sobre o aspecto religioso. Mas os comentários dela, como que ela chegou naquela letra daquela música para falar. Então, assim, aí um rapaz pega e levanta, começa a chorar, que ele tem uma ONG, uma igreja, uma ONG, onde ele foi para a África do Sul e ele comprou 115 crianças que ficavam na mão de rebeldes. E que aquelas crianças tiveram os pais assassinados por elas mesmas, porque os rebeldes forçou elas a matarem o pai. Da seguinte maneira, se você consegue matar seu pai e sua mãe, você consegue matar qualquer pessoa, para criar guerrilheiros. E aí ele foi lá, negociou, um cara muito rico, foi lá, negociou a compra de 115 crianças. E ela faz uma analogia sobre a ilha de Marajó, aonde lá... Algo está oculto aí, né, na nossa sociedade. Assim, o abuso da criança, a prostituição infantil... E as pessoas somem naquela ilha no tráfico de órgãos. E é real isso. A gente vive numa bolha. E quando você fica escutando isso, esses dados que a Elo passa, de 10% da população que estuda, que o João trouxe para a gente. Então, assim, isso só demonstra mais a enfermidade que a sociedade vive. Essa música ela fala que assim, batemos palmas para nós mesmos, oramos para nós e para nós mesmos. Então assim, até a nossa oração a gente ora pelos nossos e por nós mesmos, nós não oramos pelos outros. Então assim, você fica vendo o quanto que a sociedade está doente, quanto que você não consegue ter uma empatia, quanto que você não consegue ver o seu próximo, né? Ou seja, você está preocupado com você.
a grande maioria da população, e eu me incluo nisso, eu precisei levar um susto de saúde para você começar a olhar a vida de uma maneira diferente, a respeitar o pensamento do outro que pensa diferente de você. Então, assim, dentro de um espaço de uma padaria, às vezes o dono da padaria não é que ele não põe ali por maldade, porque não sabe. Não tem conhecimento. Vive numa bolha, né? Sim, vive no sim. poder público, mas o poder público também é omisso. É omisso, porque assim, a gente vota nas pessoas, nos candidatos, onde eles chegam lá dentro, eles editam leis? Não. Tudo vira uma grande concha de retalhos, aonde eles batem palma para eles mesmos. E a gente, a população, há 4 anos a gente tem que eleger quem vai representar, e a gente fica perdido nisso. Mas é por isso que o STF tem hoje sido um tribunal político. Sim. Porque quem tem que cuidar dessas questões... Não está cuidando. Não cuida. Não cuida. Alguém tem que cuidar. Não Aí tá reclama... Eu não concordo que o STF seja Eu político. também não concordo. Mas Alguém tem que intervir. é uma consequência da inércia Sim. do poder legislativo, do próprio poder executivo, porque ele tem lá prerrogativas de competência para propor projetos de leis que o legislativo não pode, mas não fazem. É o antigo mandado de junção, né? Ou seja, na ausência de lei você impede o mandado de junção. Então, assim, você fica vendo, você fala assim, gente, e no espectro da advocacia, que aqui somos 4 advogados, você fica vendo hoje essa doença que é o celular, essa doença que é a rede social. Então, mas a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Sim. Né? Uma arma, ela pode ser usada para o Pro mal, bem e pro mal. pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o esporte. Um celular pode ter um mau uso, uma rede social pode ter um mau uso, mas pode ter um bom uso também. Como a Sim. divulgação dessa informação aqui agora. Mas eu acho que o que acontece é que a desinformação, e eu concordo em partes com o Parra, você pega a internet hoje, você divulga muito mais uma dança, muito mais uma coisinha viraliza, as pessoas estão pobres, se viraliza demais, falta empatia, falta você se colocar no lugar do outro. Alguém já parou para pensar como que a vida de um pai e de uma mãe com uma criança autista dentro de casa, uma criança não verbal, como que é a vida dessa pessoa? Porque a gente vai almoçar, jantar, passeamos com os nossos filhos, e uma família que tem uma criança que é não verbal? Como é que ele vai identificar? Como é que essa criança vai conviver com as outras crianças? Não tem essa informação, não existe essa inserção. As crianças em volta, elas não entendem. O preconceito não existe nas crianças. Se você colocar 10 crianças de 5 anos, elas vão se entender. O preconceito vem dos mais velhos, que estão ficando burro na internet, olhando ali, simplesmente passando o dedo, e não se informam. E não informam os seus filhos. Isso vai virando uma cadeia, uma desinformação absurda. É muito você triste. Você tem o transmissor e o receptor. Deixa eu contar para vocês uma história da OAB. Interessa para nós, advogados. Eu participava da campanha do Fábio de Souza. Ele foi vitorioso aqui na OAB. E nós fizemos uma campanha bem bacana, né? Uma campanha simpática. E nós fizemos um café da manhã no escritório de algum colega, não lembro quem era. E alguém tirou uma foto de uma coxinha, uma empada bonita, tirou a foto da empada, colocou na época no Facebook. Não, na época era Orkut. Não era Orkut, não, era Facebook. Não era o Instagram, era o Facebook. Colocou lá. Aí vem um outro candidato, que eu não vou falar o nome, e colocou assim: isso é inadmissível. Uma foto de uma coxinha tem 152 curtidas. Eu coloquei uma foto minha de um negócio sério, tem 3 curtidas. Então, você tem o transmissor e o receptor. Aquela coxinha foi colocada lá, não era nada de campanha eleitoral. Alguém que resolveu tirar a foto da coxinha e colocar alguém que fazia parte do grupo lá, né? E ela teve mais visualizações do que uma coisa séria. Sim. Que ele disse. Então, você tem o transmissor colocando algo sério, você tem o receptor entendendo como ele quer. E a capacidade intelectual
no geral, ela é bem baixa. Nós temos problema de estrutura de base. As pessoas não conhecem o vernáculo, elas não sabem articular, elas não sabem construir um pensamento, tirar um pensamento e construir em texto. Isso é uma dificuldade que até advogados têm. Por que isso? Porque as pessoas não leem. Você precisa ler, sempre ler, qualquer coisa, mas leia, porque aí você vai exercitando a sua mente a concatenar palavras de forma tal que tenha uma parcimônia lá, que tenha um resultado que quem leia entenda exatamente. O ser humano sempre procura o caminho mais rápido, né? Eu lembro que eu era contínuo no banco. Contínuo é quando você tem menos de 18 anos, é office boy, né? Aquele office boy interno, né? E eu trabalhava no setor de cobrança. Tinha um balcão baixo, né? Com uma placa escrito cobrança e em cima outra placa escrito cobrança. Então as pessoas iam lá e falavam, o que é o talão de cheque? Isso. Aí eu olhava para a placa. Então assim, as pessoas, é mais fácil perguntar do que ler. Sim. Não tem interesse. Hoje, a Elo vai falar, porque ela entende disso daí, eu sou 50 a mais, né? Se o áudio for mais de não sei quantos segundos, ninguém escuta. Já estão colocando a velocidade 2. Eu não consigo acompanhar na velocidade 2. Se o texto tiver não sei quantos caracteres, também não se lê. Se o vídeo for... Então assim, a marmita é pronta. E eu falo lá em casa, e eu falo assim, muito engraçado isso, né? Eu falo que a gente assistia novela, a gente ficava na... Quem matou Odete Reutemann? Nossa. Puta que pariu, você ficava um tempão matutando quem foi, não sei o que. Hoje a pessoa vai lá no final de semana... É isso aí. Você lembra de uma campanha do Tribunal de Justiça que era petição 10 advogado 10? Sim. Que disse que era uma campanha ecológica. 10. Era uma campanha ecológica, né? Para não gastar tanto papel. Mas não é, para as pessoas escreverem menos. Com o advento do computador, eu lembro, quando eu fui um dos primeiros advogados aqui em Guarulhos a usar computador, né? E, nossa, foi uma maravilha na época. Hoje é normal, Sim. todos têm computador. Sim. Mas eu lembro que tinha um juiz aqui em Guarulhos, ele hoje é desembargador, e ele deu uma sentença de 32 laudas numa dissolução de sociedade conjugal. E eu estava conversando com quem? Eu nem lembro, com um advogado antigo aí de Guarulhos, conversando lá no fórum, que é onde nós nos reuníamos, né? Sim. E ele passou e falou assim, doutor, gostou daquela sentença? Eu falei, é meio grandinha, né? Não, mas porque era um parágrafo, 30 laudas de jurisprudência e 2 parágrafos no final. Por quê? O computador te deixa prolixo. Você vai aumentando cada vez mais sua petição achando que ficou bonita. E alguém vai ter que ler aquela petição. Sim. O problema é quem vai ler. Não, eu tenho que fazer com que o juiz leia, não com que o cartorário leia. Na metade eu já esqueci o que estava escrito no começo. Sim, exatamente. sim. Então, tudo isso aqui são contribuições que nós temos, contribuições negativas da falta de estrutura de base nossa. O ensino de base, ele é deficitário, ele não obriga mais o aluno. O aluno vai se quiser, não tira nota. Passa de ano. Não repete Não mais. repete mais. Pô, só na minha vez, meu. Não, na minha vez também, eu repeti a sexta série. Era medo de eu repetir, repeti a medo de sexta apanhar em série. casa. Meu, a sétima eu repeti 4 vezes, meu. Agora não repete mais. Eu repeti a sexta Que também. puto da vida. Eu falei, pô, Eu só na repeti. minha vez. É, agora o pessoal passa bonito. Nota ruim, nota boa, passa. Então, assim, é a qualidade. Então, assim, eu fiz uma campanha, eu saí candidato na última eleição a presidente da ordem aqui na subseção de Guarulhos. E a minha principal bandeira era justamente isso, né? Era trazer a academia de novo ao protagonismo, porque a academia ficou largada. E assim, não tem uma carreira sólida dentro da advocacia se não se debruçar sobre os livros. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho você ser um advogado bem-sucedido se você não estudar. Você pode ter um tiro curto, uma oportunidade, mas você tem que se manter naquela condição social que você se colocou. Sem o estudo na advocacia,
não se sustenta o advogado. E o que nem explica, advogada. Parra, essa quantidade de reprovados hoje? Eu acho que a quantidade de curso, a qualidade dos cursos e assim a qualidade dos alunos que chegam para cursar, porque assim o professor também não é mágico, né? Assim, na minha época, eu sou casado há 22 anos, né? Então assim, há 22 anos eu parei de dar aula, a Juliana proibiu. Então assim, naquela época a gente corrigia a prova, né? Aí a prova era manuscrita. Então vinha, não era verossemelhança das alegações, vinha escrito velha semelhança. Faz sentido, mas assim, não era fumaça do bom direito, fumos boniúris, era fumos no boniúris. Tem a ver, entendeu? Que vai perder a ação é fumos no boniúris. Então assim, você vê que a pessoa não vai buscar o contexto, por quê? E eu falo, a minha filha vai fazer direito. Coitada, essa semana ela tem vestibular, quinta, sexta, sábado, domingo. Os meus 2 filhos são advogados, então E eu falo sempre para ela o seguinte, filho, ó, o texto seco da lei, você tem que parar, ver quando foi redigido o texto de lei, voltar no tempo, encarar a sociedade naquela época que o legislador criou para aquela realidade e trazer para a realidade de hoje, porque aí você vai conseguir interpretar Sim. de uma maneira absoluta o texto de lei. Você acha que o cara quer... Você acha? Não, é muito trabalhoso. Mas, Parra, deixa eu te dizer uma coisa que faz junção a tudo isso que a gente está vivendo hoje na OAB. Falamos dos jovens, né? Eles querem tudo áudio 15 segundos, ver uma imagem, vídeo 15 segundos. E o que eles estão esquecendo, e que foi esquecido, inclusive pela OAB, são dos advogados antigos. Quando você senta ao lado de uma pessoa que tem um conhecimento e um histórico jurídico, é uma aula. Eu posso ser muito boa. Eu estive com advogados muito antigos de São Paulo e eles me ensinaram coisas absurdas e eu ensinei a eles. E isso é uma troca maravilhosa, porque assim, e as pessoas hoje não falam mais do velho, né? O novo. O Brasil tem essa característica, né, Lu? De esquecer os velhos, né? Sim, não dizendo que vocês são velhos, mas não enfim, eu tive a oportunidade de estar com o Durso. E estar com o Durso e escutar ele falando com você, e ele falando de jurídico, contando os casos dele, você fala, é uma aula. É uma aula, e você tem que entender que isso é muito positivo para um advogado. E eu nem sou tão nova assim, eu já tenho 16 anos. Mas os jovens advogados, eles não enxergam o preço disso. Dr. Panocchia, há quantas histórias ele tem para contar? O próprio Parra, quantas histórias ele tem para contar e ensinar? Porque não é só o livro também, não é só o código. Não é só isso. Você tem a perspicácia da profissão, você tem que sentar do lado de uma pessoa e saber que você aprende. Sim. Eu falo, viver é um jogo de xadrez, né? E se você não tiver esse mais velho, você não respeitar a história, não escrever, não voltar no código e só pensar no WhatsApp, no rápido, você não vai ser um bom advogado também. Isso é muito importante. Mas assim, e tem o Google também, que é o Advogoogle, né? O Advogoogle, ele mas sabe, João, ele é complicado. Eu moro na rua do cara, eu tô 4 andares abaixo do cara. Quando eu preciso de experiência, eu vou buscar na fonte. Eu bebo água na fonte, pô. Que é isso, eu tenho muito para aprender ainda, né? Assim, eu falo para todo mundo do escritório que hoje eu vivo a minha plenitude. Aos 50 anos, 51 anos, eu vivo a minha plenitude. Eu tenho um pouquinho de mais de 20 anos de advocacia. Decisões que eu tomei há 20 anos atrás, hoje eu não tomaria, há 15 eu não tomaria, e assim sucessivamente. Então você vai sempre amadurecendo. Hoje você tem uma leitura do processo diferente do que eu tinha no começo. Eu acho interessante o gás da jovem advocacia, mas o que a Elô falou é uma realidade. Assim, o processo digital fulminou muito advogado e muita advogada. Mas são ciclos, né, Parra? Olha, eu comecei a advogar, a máquina era manual. Eu também. Aí passou para a máquina elétrica, alguns tiveram dificuldade com a máquina elétrica, mas tudo CDFG, bem. LKJH. Isso. E datilografia, né? Com a folhinha. Aí veio o computador. E já as máquinas de escrever já foram ficando de lado. Alguns advogados ficaram no caminho, porque não conseguiam usar o computador. Tá? Aí veio o processo digital. Aí vários advogados ficaram no caminho. É um ciclo.
O que você tem que fazer? Você tem que ficar toda hora se modernizando. Toda hora você tem que saber quais são as tendências e seguir as tendências. Tá? Eu tinha scanner muito antes de falar em processo digital. Eu conhecia muito. Você não gostou disso, né, João? Você fez um curso agora sobre tecnologia no universo jurídico, né? Eu vou me inscrever agora na minha 4ª pós em tecnologia. Tá? Não gosta de estudar, na área né? jurídica. Eu posso te falar, interessante. assim, eu acho muito louco isso. Porque Você se diverte. A Ju, a minha esposa, a Juliana está na 3ª pós-graduação, no mestrado, está fazendo mestrado no exterior. E assim, hoje eu mostrei para você, mostrei para o João, postaram um vídeo do presidente Caio, né? No escritório do professor Ives Gandra. E assim, a imagem passa em cima da mesa e está o livro da minha esposa em cima da mesa do professor Ives Gandra. Mandei para ela, falei, olha o seu livro lá, Ju. Quem é a gente? Sim. Na fila do SUS, Sim. de uma advogada de Guarulhos, que escreveu sobre a mulher na advocacia, o espaço da mulher dentro da advocacia. Mas nós advogados somos grandes sempre. Deixa eu te falar qual foi a minha opção. Você verticaliza a sua educação, né? Então você faz curso da faculdade, faz uma pós-graduação, curso um mestrado, curso um doutorado. Você verticaliza, mas você vai estreitando sua área de conhecimento. O sarrafo vai subindo, né? Eu resolvi, a partir de um certo momento, não verticalizar mais, eu horizontalizei. Então, eu fui para pedagogia, eu fui para pós-graduação em didática e ensino superior, fui para pós-graduação em reconhecimento facial, papiloscopia. E o mais importante de tudo, acho que todo advogado deveria conhecer, que é documentoscopia digital. Hoje, todo o processo é digital, todo documento, portanto, é digital no processo. Sim. Tem as leis que regulam, não é só o Código Civil, Código de Processo Civil, desculpa, mas tem leis que regulam. E hoje, invariavelmente, se junta documento falso no processo, infelizmente. Ou adquirido de maneira ilegal, né? Isso. Aí você tem que saber como você vai explorar isso em um incidente de falsidade documental, porque no cível, se você não impugnar em 15 dias... Precluiu. Então, você é tido como verdadeiro, é verdade ficta. Sim. Tá? No criminal, não, mas no criminal você precisa de uma perícia. E o que eu vou perguntar para o perito? Eu tenho que conhecer para saber o que eu pergunto, para que ele responda exatamente o que eu preciso no processo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ser perito também. Sim. E o advogado que não conhece documentoscopia digital, vai começar a ficar para trás em alguns aspectos nos processos contenciosos. Sim. Tá? Eu tenho usado muito isso, tem softwares avançadíssimos aí, eu tenho usado muito e tem dado resultado porque eu vou buscar as falsidades dos documentos. E creia-me, um PDF é um mundo e dentro dele você consegue encontrar tudo. Olha que engraçado, né? Tá falando de documento, eu sempre olho para as assinaturas, meu foco sempre está nas assinaturas. Não, tem todo Olha o só PDF. Quando você abre um PDF, o PDF abre em softwares, né? Ele é um mundo. Uma janela gigantesca. Ele é um container com um monte de coisa lá dentro, todas ordenadas, mas você precisa saber ler. Sim. Saber interpretar e saber extrair o que você precisa. Sim. Aí o advogado precisa saber conhecer isso. Mas para que estudar? Agora, eu tenho 62 anos, tá? Quem conhece bem isso é alguém muito mais jovem. Eu não conheceria. Os meus amigos, meus amigos sempre foram mais velhos, mas quando eu tinha 40, meus amigos tinham 60 e poucos anos, eles não conseguiam mexer em um computador mais. Não, isso aqui não é para mim. Tá? Mas você tem que estar sempre se aprimorando para você poder entender a sua profissão. A nossa profissão é bárbara, né? Você só para quando o cérebro parar. Enquanto o cérebro funcionar, você consegue trabalhar. É que eu falo para todo mundo, o conhecimento é o seu maior tesouro, né? Isso. Pode te roubar tudo, até suas roupas, mas o seu conhecimento ninguém consegue levar. Parra, nós tivemos aqui no nosso podcast um juiz de direito da 4ª Vara Civil de Santos. E ele estava explicando um pouquinho do procedimento e do processo da magistratura. E quando o juiz se forma, se coloca o substituto do lado de um mais antigo. Isso. E o substituto faz a escolinha.
Como? O substituto cursa a escolinha da magistratura. Sim. Mas quando eu passo no exame da Ordem dos Advogados, me dão uma carteira e eu não sei o que eu vou fazer, Parra. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso aí, tá jogado à sorte. Quando presto para delegado de polícia, eu tenho que ter 3 anos ali de carreira jurídica. Sim. Né? Depois a academia. Depois a academia. Então, eu não sou jogado às traças, já venho com algum conhecimento. Mas e quando eu saio da universidade e passo no exame da OAB e não vou colocar o chupa OAB? Porque quem vai se lascar sou eu. Não, é o 6º ano, né? Não. Que você põe aquela plaquinha, Doutor Eduardo. E aí? Outro dia um professor, numa formatura, ela cumprimentou os formandos, né? E ele disse o seguinte: olha, a diferença entre vocês e nós, professores, é que nós somos alunos há mais tempo que vocês, porque você é eternamente aluno. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem um conceito novo. Você imagina você cursar uma faculdade, não sei se aconteceu isso com vocês, creio que não, mas cursar uma faculdade com uma ordem jurídica, Constituição Federal, Emenda Constitucional número 69, se eu não me engano, né? Uhum. E depois virou a Constituição de 88 com conceitos. O direito adquirido mudou o conceito, o contrato hoje ele tem finalidade social. A Constituição cidadã, né? Então, mudou, a ordem jurídica mudou. E você tem que reavaliar, virar suas chavinhas na cabeça lá para poder ajustar. Sim. Aí quando você faz isso, muda o Código Civil. Eu lembro que eu tinha o Código Civil comparado. Aí muda aqui era o antigo e aqui era o novo, e você ia comparando. Mas aí você pega o Código Penal, e eu tinha orgulho de falar para os alunos, eu conheço cada um dos 361 artigos do Código Penal. Você criminalista, quantos artigos tem o Código Penal? Eu não tenho a menor ideia. Então, porque tem o é isso que eu ia falar agora. 190A, B, C, D. Você não sabe mais quantos artigos tem. Então, as mudanças são muitas. E as leis extravagantes? Quando saiu a lei de execuções penais, você teve que reavaliar um monte de coisa. Quando saiu a lei de licitações, aquilo foi uma balbúrdia. Você teve, quem criou aquela lei foram engenheiros, não foram operadores do direito. Quem criou a base dessa lei. Aí, quando você começa a entender, fala assim, bom, isso aqui eu domino, aí muda a lei. E aí você tem que reavaliar tudo, virar todas as suas chavinhas da cabeça. Tem uma hora que você tem que saber quais chavinhas você virou, senão você vai ficar louco. E é assim que funciona. Então você tem que estar atualizado na crista da onda, tem que ser um surfista do direito. Tem que ficar na crista da onda sempre, senão você não vai conseguir se desenvolver. Isso, eu penso que essa junção do antigo com o novo, ela faz isso constantemente. Eu ia falar isso de agora. De virar a chave. É que a experiência é posto, né? O tempo. O meu pai falava que ele queria nascer com 80 anos. Benjamin Button, né? Ele queria ter experiência. Se ele tivesse a experiência que ele tinha com 60 anos, se ele tivesse com 20, ninguém segurava. E realmente não segura mesmo. Não segura mesmo. Se nós tivéssemos esse privilégio, ia ser ótimo. Mas ele dizia ao mesmo tempo que a experiência é um carro com farol voltado para trás. Né? Eu não concordo. Eu acho que a experiência é um carro com farol voltado para trás e para frente. E é você quem vai dosar a sua visão para ambos os lados, o de trás e o da frente, para saber como você vai aplicar tudo isso. Tá vendo? E assim, o que eu acho também, e aí eu estou na frente de um professor, né? E de uma professora, é assim, todo mundo hoje utiliza o título de doutor, né? Então, assim, eu sou aquele cara que, para mim, o concurso é quando me chamam de professor, não quando me chamam de doutor. Eu vou te dar um exemplo. Quando você viaja e você encontra um advogado, e aí você vê o advogado conhecido seu do outro lado da rua, como você chama esse advogado? O doutor fulano. Pelo nome. Ô fulano, vem cá. Quando você encontra o professor, como é que você chama? De professor. Exatamente. É isso aí. Porque eu acho que professor é um título de honra. É uma doação. Porque né? é marcante. Ninguém fica rico lecionando. Então, isso é ponto pacífico. Então, você dá aquilo que você aprendeu. Quando eu fiz pedagogia, eu aprendi que o professor tem 3 fases, né? Na primeira fase, ele ensina o que ele não sabe.
É o início, né? Na segunda fase ele fica bom, então ele ensina o que ele sabe. E na terceira fase ele fica ótimo, porque ele ensina o que os alunos precisam aprender. É a fase que ele adquire experiência, né? E quem ensina doa aquilo que aprendeu a duras penas, porque não é fácil você aprender, você tem que ter uma dedicação grande para colocar as coisas na cabeça, para você poder ensinar, filtrar o que o aluno precisa aprender e passar para ele, e deixar o que ele não precisa aprender para você. Não, e esse aluno agora, ele está conectado, né? O professor está Mas falando isso é uma ali, ele tá... desgraça, hein? Porque nem se vai no Wikipedia lá, não é essas coisas, não. Não, mas eu nem digo que seja. Eu digo assim, o professor ele tem que estar muito mais conectado também. E a conexão que eu falo aqui está ligado como que os alunos estão processando aquelas informações. Mas existe um projeto de lei, tá, que está sendo estudado, que vai ser proibido o uso de celular e internet em sala de aula. Porque o que ele está dizendo, assim, ser professor é você transmutar amor. Não tem outra palavra. Para mim é exatamente isso. Porque você sair da sua casa, deixar a sua família, a sua profissão, no caso dele, e dar aula para as pessoas é muito difícil. Ficar 4 horas em pé, no calor e às vezes, né, quem já entrou numa escola pública ou às vezes numa faculdade particular... Ganha R$35 por hora. Pois é. E eles estão estudando essa possibilidade, porque... É por salário, né? Sinceramente, eu não sei. Mas se dividir dá... Mas não é por hora, né? Por salário. E aí tem 13º, tem gratificações. Mas não vai ganhar muito, pá. Não vai ganhar. Não, hoje ganha até bem em relação ao que ganhava antes. Se você pegar o dicionário Aurélio, antigamente, você achava lá chupim e um marido de professora. Entre as definições estava marido de professora. Caramba. Hoje não tem isso. Por quê? Quem era o sujeito que na sociedade era bem sucedido? Era o marido da professora. A professora ganhava bem, não precisava nem trabalhar muito. Então, era chupim, não era pejorativo. Era chupim porque era uma definição de alguém que vivia porque não precisava trabalhar. A mulher ganhava muito. Mas você percebe muito bem quando você está... Eu percebo... E eu fui uma mão educada, interrompi a Luísa. Então, pede desculpa. Perdoa, não, tá perdoada. O professor estava falando, então a gente tem que deixar o professor falar. Não aceita não, Elô. Não aceita perdão. Eu fui mal educado, Dudu. Não tem problema, está perdoado. Pode concluir seu raciocínio. Não, eu percebo que aqueles professores que deram aula para mim com amor, fixou. Aqueles que estavam cansados, já não queria mais dar aula, não fixou, parra. Eram as piores aulas que eu tinha na minha vida. Então, eu percebo que a qualidade de muitos professores vem do amor. Sim. E você acha que a remuneração ali, ela é secundária pro cara, para professora. No ensino superior é absolutamente secundária. É secundária. É secundária. Não compensa. Não paga gasolina muitas vezes. Não paga. Olha pra isso. Mas é bacana. Mas é o amor. Você se aprimora, você se obriga a se aprimorar muito. Você se atualiza muito, né, Edu? Você fica muito atualizado. Então, assim, é uma reciprocidade. E energia de sala de aula... E o que é gostoso, né? Outro dia eu fui na corregedoria, a delegada que é corregedora, ela, professor, veio, me abraçou, tal. Eu fui professor dela, ela tinha 19 anos, a mulher é delegada de classe especial, hein? É, corregedora. Então, você vê que você vai encontrando as pessoas, nada são 600 pessoas por ano. Sim. Que te assistem lá. Então, você é uma satisfação. É aquilo que você falou, ser chamado de professor é muito gostoso. É muito bom. Assim, porque é um reconhecimento que você é um cara que... E você contribuiu para a posição que ela se encontra, né? Sim. Você tem uma parcela da... Bem bacana. Lá no escritório eu cobro muito. Lá, quem não estuda... Não tem outra O jacaré vai pegar em breve, entendeu? Não se coça que o jacaré pega. Vai pra caixa. Não é. O escritório paga, entendeu? Não estuda porque não quer, entendeu? Se eu tivesse a dificuldade de dispor o dinheiro do bolso, mas é um investimento que eu falo que eu estou investindo no meu próprio escritório. Sim. Melhorando
A qualidade da prestação de serviço, a qualidade do profissional. E eu acho que você tem que ser gostoso. Eu falo para minha filha, eu falei, você quer fazer direito? Eu cheguei assim e falei assim, Maria, até hoje, que é o terceiro colegial, né? Na minha época eu era colegial, hoje é o ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Até hoje você tinha uma obrigação de estudar. De agora em diante, filha, tem que ter tesão. A obrigação é com ela mesma. Né? Você tem que fazer um curso que te dê prazer. Eu nunca fui trabalhar no meu escritório de má vontade. Sim. Aliás, eu nunca trabalhei, eu só me diverti. Entendeu? Passo noite sem dormir. Ontem eu tive uma reintegração de posse em matéria societária que eu estava tão pilhado que eu fui dormir 3:30 da manhã para acordar às 5, que eu tinha que fazer uma viagem, assim, pilhado. Mas assim, é o jogo de xadrez, né? O tempo inteiro, né? Quando você pega um adversário competente do outro lado, é um jogo de xadrez. Mas é gostoso, vai. É melhor muito gostoso. do que incompetente, dá menos trabalho. Eu vou te falar, assim, você defender um processo onde a outra parte é muito fraca, dá um trabalho. Dá um trabalho, porque você... Dá porque é uma metralhadora espirrando porcaria para tudo quanto é lado, e você tem que rebater. E você fica olhando, você fala, esse processo aí societário, o advogado do outro lado juntou uma procuração de uma pessoa incapaz, na audiência de constatação, o juiz virou para o advogado e falou assim, mas o senhor juntou uma procuração de uma pessoa que eu determinei a incapacidade dela, não ia subestabelecer para outro advogado. Mas como que o senhor vai subestabelecer um processo, uma procuração nula? Eu vou nomear agora, o juiz falou, eu vou nomear um advogado para ser o fiscal do processo, porque vai ter prestação de contas. Falou, então, excelência, uma questão de ordem. Pois não, doutor. Então, doutor, esse advogado, eu não sei qual o critério dele, eu não sei se ele vai trabalhar afinco, eu queria advogado. Eu fui examinador, creiam-me, houve uma época que tinha o exame oral. Sim. Né, na OAB, e eu era OAB? Sim. Aí, tá vendo? Eu falei, pode acreditar. Novo. E eu era examinador. Eu examinava penal. Então você tinha lá na banca um criminalista, um civilista e um trabalhista. E eu deixava para o candidato escolher, você quer civil, criminal, mas os outros também faziam perguntas das áreas, porque o básico tem que conhecer, né? E eu tinha mania de fazer o seguinte, eu mandava abrir o código de processo e falar do habeas corpus. O senhor é criminalista, né? Sim. Então tá bom. Então me responda, o habeas corpus no sentido estrito, tá? Ele é um recurso? Me responde, doutor. Não, ele não é um recurso. Ele não é um recurso por quê? O HC não é um recurso, ele é um remédio constitucional. Essa resposta me dá. Ele não é um recurso porque ele não pressupõe uma decisão. Ele é uma medida... É contra um ato. Isso. Sim. Aí eu peço para voltar um pouquinho. Vê qual capítulo está inserido o habeas corpus. Está inserido no capítulo dos recursos. Sim. Aí você fala assim, eu vou reformular. O habeas corpus é um recurso? Falei, mas pressupõe uma sentença? Não. Então não pode ser um recurso, porque você só recorre de uma decisão. E não de um ato. Não, é de Não, eu fuder, quero né? saber o raciocínio. Aí já fudeu, Mas né? aí a pessoa Então, já o que saiu aconteceu? chorando, né? Não, já tô chorando agora. O legislador se equivocou e colocou o habeas corpus na parte de recursos. Talvez até entendendo que recurso era recurso sentido amplo, recurso como meio. Não. Só posso acreditar nisso, porque foi um erro crasso. Mas está no capítulo dos recursos. Tá, mas qual era a resposta que você queria? Né? Me fala, qual a resposta que você aceitava? Eu sempre esperei alguém me falar que estava inserido ali de forma errada. Como Nunca recurso. te disseram isso? Difícil falar um negócio desse, né? Eu sempre esperei. Mas muitos responderam, não é um recurso. Não é um recurso porque não pressupõe uma decisão. Em direito tributário eu sempre tinha uma pegadinha que era sobre remissão, se era com C cedilha ou com 2S e qual o significado de cada uma. Isso é um problema. Você sabe que... Remissão com C cedilha você perdoa juros e multa.
Remissão com 2S, você perdoa a dívida. Olha o erro numa peça. Olha o erro. Por isso você tem que ser especialista. Você sabe que... Tem processo civil, certo? Olha só, até hoje, eu acho que o legislador não se atentou a isso. Olha só. Você recebe o mandado de citação na sua casa, certo? Você está citado. Você conta o próximo dia ou você conta a data da citação? O próximo dia. O próximo dia, beleza. Você está constituído nos autos. Não, isso, citação, notificação, A né? notificação, É notificação. Você está já constituído nos autos, certo? Você é intimado. Conta o dia ou o próximo dia? O dia. Se você tomou ciência à tarde, já está contando aquele dia. É isso aí. Muita gente perde prazo. Mas Olha, as primeiras Muita provas gente minhas, perde elas prazo. são sempre redação, né? Eu quero que o aluno escreva. E eu já tenho preparado porque eu tenho certeza absoluta do que vai acontecer. Então, quando eu vou fazer a correção na próxima aula, eu escrevo na lousa lá em cima. Sanção com S, põe um traço, escrevo sanção com C cedilha. Embaixo eu escrevo pretensão com S e pretensão com C cedilha. E eu explico. Sanção com S é o marido da Dalila. Todo mundo conhece. Sanção com C cedilha é uma pena. Pretensão com S é algo que se almeja. Pretensão com C cedilha não quer dizer absolutamente nada. Nada. Porque invariavelmente erram essas palavras. Sanção vem com C cedilha, vem com S, ou pretensão vem com C cedilha. Tá? Invariavelmente erra. Que português é bem difícil, né? E se você for buscar as petições, você juntar várias petições aqui de colegas nossos, o corretor ortográfico nem faz Passa isso batido. automaticamente, passa batido e você vê erros de concordância absurdos. Mas agora Ô, o João, chat mas você- GPT, você joga e ele faz isso. Mas já você viu? sabe Tem que gente o chat, fazendo às isso. O vezes, peido, ele muda o que você quer. o peido deferimento é o que você mais vê, né? É É o peido, né? Porque é pedido, falta um D, fica o peido, deferimento e já vai. isso né? aí, é isso mesmo. Mas você sabe que eu aprendi muitas coisas no Damásio estudando para prestar concurso Eu público. fazia o Damásio a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu e minha esposa fazíamos Damásio. E olha, Vai João, lá para saber o que tinha de novo. eu saí da faculdade sem saber o que era escusas absolutórias. Eu saí da faculdade sem saber fazer dosimetria da pena. Quem era o increpado, né? Olha, é uma coisa absurda. Aí eu falei assim, não é possível que eu estava na universidade. Eu faltei essa aula, o que aconteceu? Mas dosimetria você não dá numa aula só, Não. né? Então assim, você vê que... Onde ela se encaixa, em que momento que ela se encaixa. Isso, sistema trifásico. Essas coisas é uma coisa um pouco mais... Teria que estar mais bem apontada nas aulas, mas eu acho que esse erro nas universidades está tendo muito. Assim, eu vou até perguntar para vocês, mas também, assim, o nível da advocacia desceu, concordo, mas o nível da magistratura também. Porque, assim, com o advento do CNJ, o processo virou número. O processo virou um prazo para o juiz. Virou estatística. Virou estatística, virou meta. Hoje o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito. Se ele puder, se você tem uma preliminar bem escrita de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz acolhe na hora. E o tribunal, se o tribunal reformar, já foi para a estatística aquilo. Esse é o problema. Mas não é muito inteligente, né? Essa é a pegadinha Não das é. custas O que o tribunal jurisdicionado que se vem mata, né? e o Porque tribunal... permitiu ajuizar novamente a ação. Eu sei, mas você fez 3 vezes... Não, Percepção, doutor. E o Percepção. jurisdicionado que precisa do provimento? Não vai ter, Não vai ter. não vai ter. Para que o judiciário está lá? Para dar o provimento jurisdicional. Tem que garantir. Eu tenho uma passagem, assim, muito engraçada, né? Eu fui consultado no início de carreira por uma cliente que ela tinha uma ação de uma seguradora contra ela. Eu fui ver o processo físico na época, né? O processo tinha sido extinto uma vez, sem julgamento do mérito. Aí restabeleceu o processo, foi extinto a segunda vez sem julgamento do mérito. Não teve movimentação, o processo não teve movimentação. A autora não movimentava o processo.
tava na terceira, já tava no escaninho para subir, para ser extinto pela terceira vez. Eu virei para ela e falei assim, ó, vamos ficar quietinho, que o processo, vai decair o direito. Ela imagina que não sei o que, um advogado, ela falou, tomou ciência. O diretor do cartório falou, doutor do céu, o advogado não sabe o que é uma percepção. Eu falei, não sabe. Não sabe, porque a terceira vez que é julgado o mesmo processo, as mesmas partes, por ausência de movimentação do autor, pela terceira vez, perempta o processo. Entendeu? Perde o direito, decai o direito. E as pessoas não sabem essa regra. Por isso que eu falo que o processo civil é o grande negócio dentro do direito civil e dentro do direito tributário. É ali que você extrai. Você ganha o processo sem discutir o mérito. Sem discutir o mérito. Eu vou falar para você que matéria tributária, onde eu atuo, tanto no direito administrativo quanto também no contencioso judicial, 80% você ganha no processo. 20% você enfrenta o mérito. É muita coisa. É muita coisa. A defesa processual, aliás, no criminal, né? A defesa processual sempre é boa, né? Porque se você tiver uma defesa processual, você não precisa enfrentar um mérito que às vezes não é favorável, né? Sim. Mas você consegue ganhar a defesa processual. Mas você estava falando, né, de magistrados também, né? Da dificuldade que baixou o nível da advocacia, mas baixou o nível também dos magistrados. Sim. Eu não acho que o nível Não baixou. é o nível, não é o nível intelectual. Não é o nível intelectual. O número de processo é muito grande. O número de processo. Então virou o quê? Virou mais uma demanda que precisa tirar da frente. Eu sou da época. É isso? Eu sou da época que eu virava para você, eu vou te processar, você se derretia de medo. Hoje é uma moratória. Sabe por quê? O processo demora tanto tempo que você me deve 10. Você sabe que esse processo vai se arrastar durante tantos anos que eu vou te dar uma quitação por 5, às vezes por 3. Para que eu vou te pagar? Eu sou de uma época melhor ainda, que eu tinha certeza se eu ia ganhar ou não o processo, porque eu sabia que o direito era bom. Sim. Hoje você tem certeza absoluta que o direito é bom e você não sabe se você ganha ou não. Vai ganhar processo. Quantas vezes eu nem precisei entrar com o processo, uma simples notificação extrajudicial estabilizava a pessoa, já pagava, já acabava o processo. Ô João, eu fiz um júri popular. E antes de fazer um júri mas popular... Mas aí você estava pelo assistente de acusação? Não. Porque eu conheço muito criminalista famoso aqui em Guarulhos. Famoso aqui em Guarulhos. Começou candidatos. Eu sou tribuno, mas é tudo assistente de acusação, né? Eu fiz um júri... Eu sou defensor. Eu fiz um júri popular aqui em Guarulhos, mas... no mínimo 2 que eu conheço. Assisti vários. Como que o juiz... Né, o presidente do júri, ele erra na dosimetria da pena. Ele erra demais na dosimetria da pena. Tanto é que a maioria você reforma. Reforma no tribunal. Maioria. Né? Mas aí a pergunta é o clamor popular? Não, você lembra aquele que matou a Eloá? Lembro. Pô, que cara tomou 100 não sei quantos anos. De onde tirou aquilo ali? De onde tirou aquela pena ali? O judiciário vai ficar desmoralizado, porque vai subir e o tribunal vai reduzir. E reduziu ao patamar que era o correto, né? Porque você... E 1/6 da pena sai pra rua. 1/6 vai pra rua. Não, aí se for crime hediondo é 3/5, né? Então, não é metade, é 3/5. É 3/5. 3/5. É muito difícil, cara. A progressão é com 3/5. Mas assim, quando tem assim, dosimetria da pena, o que a juizada erra... Muito. Mas muito. Você vai para o tribunal regulariza esse erro. E outra coisa, você tem a pena mínima e a pena máxima. O juiz tem que dosar. Quando Começa da pena máxima? Eu não entendi isso. Eu tinha um amigo já falecido, que era procurador de justiça, e ele falava assim para mim, olha, a pena mínima é para quem é inocente. De onde ele tirou isso? Não, era uma brincadeira que fazia, porque diziam que ele era um carrasco. Não, ele era muito bom, né? Mas na dosimetria, se o juiz achar que algo houve um clamor, ele joga a pena máxima. É isso aí. Aí você vê gente que vandalizou lá o STF com 17, a mulher que escreveu com batom, ela pega 17 anos. Outro dia um juiz do Tribunal Militar, uma concussão deu 16 anos. Eu falei, não cabe. Não lê a sentença que cabe.
Não cabe. Foi reformado, lógico. Há 16 anos da concussão. Se ele tivesse matado alguém com requintes de crueldade, o juiz ia ter dificuldade em dar 18 anos. Aí uma concussão de 16 anos, não que não tenha que ser punido, mas tem que ser punido na dosagem que a lei determina. Sim. Aliás, essa é a nossa função. Né? A nossa insegurança jurídica é muito grande. Hoje, o juiz acha e ele prejudica um direito. Aí você sobe ao tribunal, ganha, o tribunal reforma. Mas e o prejuízo? É o que hoje eu acho que está em pauta isso no Congresso, a responsabilização Do magistrado. dos juízes, do Ministério Público, até dos advogados. Sim. Mas tem que ter uma responsabilização. Sim. Se não Sim, tivesse concordo. a responsabilização, nós vamos viver um inferno aqui. Isso aqui vai ser sempre fica um todo país mundo da atrás. América Central pior do que El Salvador, que hoje é uma Mas, maravilha. Elô, dá pra melhorar esse negócio. Sim, falamos sobre o jovem advogado. Hoje você vai para o 6º ano, você entrou, passou na ordem, quanto você paga de OAB? Você paga um absurdo. E ele não tem os honorários, ele não tem a quantidade de clientes que ele precisa. E o que a OAB está fazendo para esse jovem advogado? O que a escola, né, a ESA está fazendo para esse jovem advogado? Está juntando o advogado sênior com o jovem advogado? Como é que está as custas para essa pessoa? Você vive dos seus honorários, e aí você vai executar, você tem que pagar essas custas. Que virou um absurdo isso, né? Não, virou brincadeira. E hoje você tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você vai escolher o seu representante na OAB. Né? Isso é muito importante. Você tem que conhecer as propostas do seu candidato para você saber se isso vai melhorar a sua vida. Não é aquela fotinho instagramável, você tem que olhar o histórico da pessoa, se ele conhece, se ele respeita o passado, o presente e vai respeitar o futuro. Porque isso, sim, você tem advogados, o Dr. Ives Gandra, por exemplo, ele fez uma sustentação oral lindíssima. É de aplaudir de pé, uma pessoa que continua mantendo, sendo advogado e mantendo o direito e buscando o direito. E um jovem advogado nem sabe quem é Ives Gandra. Isso é muito importante. O Durso, o Caio, o próprio Dr. Tampanock, eu tive com ele há quase 20 anos e agora tenho a oportunidade de encontrar novamente. Isso é muito importante, isso tem que voltar. Eu, por exemplo, eu tenho como maior exemplo da minha vida o meu avô, que é uma pessoa que me ensinou muita coisa. E na nossa profissão nós chegamos até aqui por conta dos mais antigos. Isso precisa voltar. A gente precisa respeitar as pessoas que vieram antes da gente. Essa história não pode ser apagada jamais. Ô, Isso. Dudu, é justamente sobre essa história. Ela vai falar sobre a história que foi apagada. Nós temos a história da OAB, ela foi apagada. Hoje você entra no site da OAB e você vai buscar os nossos antigos presidentes, as nossas antigas histórias, ela não existe mais lá. A OAB existe a partir de 3 anos para trás, para procurar. E o que aconteceu antes? Quais foram as histórias? O que foi conquistado anteriormente? Ninguém está falando que na gestão passada, nós conseguimos um benefício para as mulheres que são vítimas de agressão. A gente não tem isso escrito ali. As mulheres não sabem dessa informação. Isso é tão importante. Quantas advogadas passam por isso e podem buscar o seu direito? Não está escrito ali. O que foi feito por nós? Quais foram as nossas vitórias? Isso não existe mais. E por que foi apagado isso, Parra? A gente tem que perguntar para a atual gestão. Só para você ter uma noção da discrepância, esse ano de 2024 foi a primeira vez na história da existência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, que na inauguração do ano judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo, a OAB não foi chamada para compor a banca e sequer foi dada a palavra a ela. Triste, né? Tamanho descrédito que existe dentro da advocacia. Eu não compreendo algumas coisas. Eu sou do tempo em que eu compartilhava a OAB. Quando eu era conselheiro, eu compartilhava o conselho com Durso, compartilhava com Batóquio, um homem que escreve primorosamente. Leia qualquer peça do Batóquio, é uma obra de arte, você tem que emoldurar. Tá? Eu compartilhava com Marcos da Costa, com gente que trabalhava pela OAB. Tá? O Caio na época era um menino que prometia muito. Esse menino veio de Bauru
E ele é muito bom. Jovem professor universitário, né? Não, é esse menino, né? Porque ele era novinho, né? E é bem mais novo que nós, né? Por isso nós falamos. E aí ele veio nessa trajetória toda aí, que é admirável. Ele trabalha pela OAB, eu acho isso maravilhoso. Hoje ele congrega aí várias pessoas, inclusive o Durso, o professor o Sayeg. O professor Ives Gandra, a filha do professor Ives Gandra, a doutora Ou seja, Ângela. Qualidade. Eu acho que a qualidade é essencial, porque quem tem qualidade e tem história na advocacia tem responsabilidade pela nossa OAB, pelo nosso órgão de classe. Assim, se você pegar o Conselho Federal dele, composto, são 6 cadeiras. Se você pegar, a gente tem Henrique Vilar, o cara foi ministro do CNJ. Você pega o próprio Durso, você pega tantos advogados e advogadas expoentes que vai te representar no Conselho Federal com uma base. Com respeito à dignidade que nós precisamos Com ter. respeito, com propriedade. Merecemos, né? Com histórico, Com histórico. com defesa dos direitos. Isso que é o mais Você importante. constrói uma vida, né, Sim. na advocacia. Você olha o currículo da pessoa, o currículo tem 10 folhas, 15 folhas, mas só que ela conquistou isso ao longo de 40, 50 anos. E tudo isso a duras penas, porque para você agir corretamente e para você agir bem, te custa. E eu vou te fazer uma proposta. Opa. Guarulhos tem 4 chapas. Pega o currículo dos 4. Coloca na mesa. Pega a idade dos 4. Sem fazer um recorte que é uma mulher. Doutora Francine, nada de braçada. Nada de braçada, nada de braçada. E vamos nada de levar em braçada. Sabe que consideração. a doutora Francine, desculpe, a doutora Francine foi... Ela foi coordenadora da Universidade de Guarulhos. Nós tínhamos aqui a jovem advocacia, como é que chama? A comissão da jovem advocacia. Então tinha jovens, advogados jovens, e jovem mesmo, porque todo mundo muito novo. E nós colocávamos os advogados mais experientes lá. Eu era conselheiro e eu vinha aqui participar das reuniões. O presidente, que era o Fábio, na época, participava das reuniões. E a Francine era uma daquelas jovens advogadas. Então, eu particularmente tenho muito orgulho de ver essa moça, essa advogada, né? Ela sendo uma pessoa que Doutora. É doutora, né? Doutora em Direito. Doutora em Direito, uma menina que começou lá na comissão do jovem advogado como membro, participando lá sem saber nada. Tá? Aí se fez em poucos anos e é uma advogada de ponta. Eu fico orgulhoso com isso. Eu tenho muito orgulho. Hoje tem o início da advocacia, que existem uns engenheiros de obras prontas, né? Então usurparam o contexto e intitularam como se fosse dele, entendeu? A atual gestão está há 9 anos e colocaram um nome pejorativo, escolinha mesmo, mas assim, eles não fazem menção de quem veio o projeto. O projeto veio de Rodrigo Prats, veio de Francine Delfino e de Henrique Lamerão. Nunca citaram o nome dos 3. Todos participaram da comissão da Jovem Advocacia. Esse projeto nasceu lá. Aí veio o engenheiro de obras prontas, né, o Reizinho Mandão. Eu vou colocar o nome de escolinha. Aí colocou lá escolinha, pejorativo. O atual presidente defende o nome. Lógico, está no contexto, né? Está passando um bastão de pai para filho, agora vai para uma reeleição. Hoje eu vi uma publicação aí, ele falando que ele é contrário à reeleição. E está vindo a reeleição, ambos, né? São Paulo também, São né? Paulo São também. Paulo, na verdade, Só o que me preocupa nesse contexto é o seguinte, e não falando de A ou B, as pessoas têm trabalho na OAB, apesar mesmo que nós não concordemos, eles têm trabalho na OAB. Eu respeito isso. Mas quando qualquer um que eu digo, alguém sem qualidade para representar a mim, para representar o Parra, você, doutora Heloísa, alguém que não tem a menor condição, nem moral, nem profissional, fala assim, eu vou ser candidato à presidência da OAB. Quando essas possibilidades se arvoram para esse tipo de pessoa, eu acho que nós precisamos começar a rever
como é que funciona esse processo eleitoral e dar uma resposta. Porque a gente está no fundo do poço. Você está falando Sim. pena máxima. Isso daí. Me preocupa muito, me preocupa muito. É uma crítica contundente, mas é uma preocupação que eu tenho, Sim. porque é o meu órgão de classe, eu já trabalhei João, muito pela OAB. Ô João, só cresce erva daninha onde não tem grama. No contexto da falha, entendeu? Nós falhamos. Por isso que se lança candidato. Exatamente. Nós falhamos. Como dizia, quem dizia era Platão, que dizia que quando você não se arvora na política, você permite que alguns desqualificados possam reger a sua vida. É justamente Mais ou menos isso. Mas me preocupa quando a gente vê essa situação toda, e mais focado aqui um pouco agora, voltado para nós do direito criminal, Parra, que a advocacia criminal está sendo criminalizada. É só advocacia criminal? A tributária também. Não, tudo bem, Parra, mas eu não posso mais defender bandido porque estão cumprindo mandado de busca e apreensão no meu escritório, tomando meu computador, levando meu celular, me acordando 6 horas da manhã em casa, pegando os papéis, meus contatos que estão elaborados, porque eu não posso advogar mais para quem comete um ilícito. Então, quem é que está defendendo esses advogados, ô João? Você que está há 40 anos labutando aí nessa... Antigamente era OAB. E agora, quem é? Eu preciso contratar um advogado. Na sua frente, assim, já deixa comigo que eu vou resolver. Você levantou essa bola de propósito ou não? Foi de propósito. Não. Pro meu contexto e do João ou não? Não. Então você não sabe dessa história. Não foi. Então vou te contar. Olha só. Não foi. Era final de ano. Um cliente meu, um empresário, teve as contas da empresa dele bloqueadas. Uma determinação do juiz federal de Guarulhos. R$480 mil na época. Beleza. Fui lá, era recesso. Cliente seu e do João? Não, meu. Não. Meu. Eu não tinha nenhuma intimidade com o João nessa época. Conhecia ele me conhecia. Vou falar de contexto, a ordem. De como era a ordem antigamente. Tá. E do que eu sinto falta hoje. Então, assim, aí bloquearam as contas da empresa. Eu fui despachar com a juíza de plantão, porque o mandado de bloqueio era para ativos no exterior, não falava nada aqui. A juíza pegou de plantão e falou: doutor, valor elevado, deixa vir o juiz titular. O juiz titular tinha sido removido para Curitiba, não tinha juiz titular. Beleza, o que eu fiz? Fiz uma notificação para o Banco Central, pedindo para o Banco Central me esclarecer se existia uma ordem judicial de bloqueio de ativos no Brasil. Bloqueio de conta corrente aqui no Brasil sob o CNPJ da empresa do meu cliente. O Banco Central me devolve dizendo o seguinte: a única ordem judicial que eu tenho aqui de bloqueio de ativos é no exterior. Não existe nenhuma ordem judicial de bloqueio de ativos aqui no Brasil. Eu peguei isso e mandei para os bancos. Os bancos liberaram o dinheiro, menos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem e peticiona nos autos. Entra um juiz substituto, lê aquilo, manda instaurar um inquérito de estelionato contra mim e contra o Andrews. Pau. Quem que eu vou chamar para me defender? Não sei. Calma. Não sei. Beleza. O dia da nossa oitiva, vambora, Andrews, vambora. Fui eu e o Andrews sozinho. Quando eu chego na Lapa, na porta da Polícia Federal, que eu encontro o João e o doutor Marcos Paiva, que eu nem conhecia na época. Aí fui cumprimentar o João: pô, doutor João, tudo bem, tudo jóia, pô, como vai seu primo, como vai seu tio, aquela história toda, tudo. O senhor vai fazer aqui? Eu sou conselheiro seccional e o Marcos Paiva também é conselheiro seccional. Nós estamos sabendo que você está sendo indiciado no exercício da função e a ordem nos determinou que viéssemos aqui acompanhar vocês na oitiva de vocês. Isso é papel da advocacia. Isso é papel da OAB. Foi assim que eu estreitei o meu relacionamento com o João. Ele, na condição de conselheiro seccional, cumprindo o papel constitucional da OAB de proteger a advocacia. Então, quando eu cheguei para ser ouvido no inquérito criminal, eu não manjo nada de direito criminal, eu e o Andrews, a OAB estava lá.
Eu não precisei ir atrás da OAB. A OAB estava lá me aguardando para me dar total assistência. E você está falando em que ano? Quando foi isso, João? Nossa. Eu nem sei quando eu fui conselheiro, mas faz uns 15 anos. Faz uns 15 18 anos. Então a por gente aí. está falando que há 15 anos atrás o negócio funcionava. Você não tinha 5 anos de advocacia? Eu não tinha 5 anos de advocacia. Quanto tempo você tem de advocacia? 20. Então faz uns 16, 17 anos. Então você está me dizendo que há 16, 17 anos funcionava a Sim. Ordem dos Advogados. Sim. A Ordem dos Advogados sempre funcionou, mas depende da boa vontade. Sim. O Ela que sempre nós ser temos... pronta para funcionar. A estrutura da ordem é perfeita, mas... Sim, a estrutura é perfeita. Porém, as prerrogativas não funcionam. Nós tivemos um caso absurdo. Os advogados hoje são desrespeitados pelos próprios advogados, pela própria instituição. A própria instituição não nos defende. Nós estamos numa situação assim, estamos numa guerra onde a gente não pode pedir ajuda de ninguém. A gente Não, só pede tinha para um uma época- colega. Tinha um promotor aqui no júri dizia: você é um palhaço. Eu sei quem é advocacia esse tem palhaço. daí. Nós ingressamos com 2 ações criminais contra ele. Mas quem ingressou não fomos nós, foi a OAB. Tá? E aí ele deu uma refrescada. Você tem que chamar as pessoas É à isso, responsabilidade. é isso. Tem que mostrar É sua isso. Ô, força. Dudu, agora eu quero ser dirigente para eu ser amigo do juiz. Isso. Eu quero ser dirigente para amelhar clientes. Aí não, né? Aí Eu virou quero- para fins pessoais, né? Eu quero ser dirigente para ter espaço na mesa, sentar na mesa, não para dialogar com a advocacia, não. Dialogar com os poderes. Não. Aqui a gente tem a Justiça Federal, que o apelido dela é Nárnia. Porque não tem funcionário, não tem juiz. Você é entrevistado 5 vezes até você chegar no cartório. É. Você chega na porta tem 2 seguranças. Te perguntou onde você vai. O prédio é público. Aí você passa no scanner, aonde você vai. O prédio é público. Saiu do scanner, vai até o elevador, tem mais um segurança te perguntou onde você vai. Aí o prédio é público. Você pega o elevador, desce no andar, na porta já tem um segurança te esperando, falando assim, onde você vai? Quando você chega na porta do cartório, tem outro segurança perguntando o que você quer falar com quem. Não interessa para nenhum dos 5. O prédio é público, qualquer cidadão ou cidadã pode entrar a qualquer momento. O prédio é público. Sim. O magistrado, o servidor público, o membro do Ministério Público é um funcionário público. Ele tem que atender a população. Ele não está fazendo um favor. A jurisprudência não é o tribunal que faz a jurisprudência, é a advocacia. Hoje o poste faz xixi no cachorro. Por quê? Porque a gente não tem uma liderança, a gente não tem representatividade. E vou longe, a Francine foi agora, poucos dias, despachar com a juíza, diretora do Fórum de Guarulhos. A juíza falou assim, é que você não tem representatividade, né, doutora? A diretora do fórum falou Na isso. lata da Francine, na lata. Você não se sente envergonhado de Não, ouvir muito, isso? muito, mas muito. E ter representatividade não é afrontar, é você tratar institucionalmente com a firmeza necessária, Sim. tá? E dentro dos limites. Só isso. Você Eu não mais preciso nada. bater. Mas para quem Não. que eu vou ligar? Nem deve. Eu tive uma situação no ano passado que eu precisei pedir o auxílio dos advogados da prerrogativas da Zona Leste. Uma situação de um óbito, de um sepultamento, que eu não estava tendo, não tinha juiz nenhum para me atender, e eu comecei a entrar em desespero, eu não sabia mais o que fazer, eu tinha atendido o cliente dias antes do seu sepultamento, ele falou, o meu sonho é ser sepultado nesse lugar. E o homem morreu. E eu entrei com uma ação e precisava de um juiz de plantão. E eu não tinha, eu entrei em desespero, porque eu sabia... Imagina, você tem aquele desejo daquela pessoa e você vai... Ninguém me atendeu. Ninguém me Não tinha ajudou. nem sobreaviso. Nada. Eu já despachei no apartamento do juiz. Ele estava sobre aviso, Mas- tinha ido numa festa, Eu também. só vem aqui no meu apartamento. Eu falei, Também. Moema, ele Também. despachou O que no eu rosto fiz? da Eu- polícia. Há quanto tempo isso? Um HC. Ah. Hoje ele é desembargador. ele era juiz auxiliar aqui na época. Olha hoje é isso. desembargador. Eu liguei para as prerrogativas e falei, olha, eu tenho essa situação, uma situação muito delicada, a família enlutada, eu ouvia e eu preciso fazer isso, é possível fazer. Ah, eu não posso te ajudar. Eu tenho uma mensagem salva no meu celular. Não posso te ajudar. Eu falei, como assim?
Se eu não posso pedir socorro para você, quem vai me socorrer? A sua subseção não vai ajudar? Não foi a sua subseção. Não foi. Infelizmente não foi. E isso já aconteceu algumas vezes. Aqui em Guarulhos especificamente, você precisa ser bajulador do rei para você conseguir alguma coisa. E quem me conhece sabe que eu tenho horror a esse tipo de coisa. Você tem que ter o seu direito reconhecido, eu sou advogada, eu pago a minha OAB, eu estou dentro da minha casa. Mas hoje eu não me sinto na minha casa na OAB. Isso é muito triste. E eu não ouço só de uma pessoa ou de... Assim, quase todos os advogados falam, a OAB não me representa, a OAB não é a minha casa. Você quer ver uma estatística? A eleição passada minha, eu peguei 1.086 votos. O atual presidente, 1.486. O outro candidato, 686. Quem efetivamente venceu a eleição? Nulos em branco, 2.300 e pouco. O advogado vai e no dia, anula o voto. Tem alguma coisa errada, Adu? Não. E agora com votação eletrônica? Eu não tenho, Lô perguntou, eu não tenho a menor ideia. Vai ser isso surpresa. Não, se o advogado tem a intenção de anular, vai anular Tomara do mesmo que jeito. Não aconteça aquele algoritmo das 6h15, né? Entendeu? Vai ser possível votar tanto pelo celular, com token ou computador, né? Pelo celular também? Também é possível. Como você vai validar? Você usa o número da sua OAB, aquele númerozinho de segurança, vai ser possível. Porém, né, nós recebemos uma orientação que você primeiro vai precisar tentar votar na sua casa ou no seu celular. Né? Eu só não sei ainda dizer na comissão eleitoral se é 1, 2 vezes, para depois você poder se dirigir até a sua subseção ou a seccional. Então, você primeiro precisa tentar. A minha pergunta é, se você pega, que isso já aconteceu, um advogado 50 a mais, vamos usar o Parra, que é uma pessoa que tem muita paciência, com várias páginas, porque você vai ter que abrir a página ali da OAB, você vai ter que voltar lá num documento em PDF da sua OAB, anexar ali, tem todo um protocolo de páginas que você precisa abrir. E a pessoa que não se identifica muito com isso, como é que vai ser? Não vai voltar? Não vai voltar? Como é que vai ser essa situação? Então, temos uma incógnita, né? E o que eu falo para as pessoas é, se dirijam até a sua subseção, né? Vamos ter fiscais ali para verificar como que vai ser isso, mas realmente vai ser uma caixinha de surpresa. Não tá fácil não, hein? Mas eu acho que deu pra gente entender bem o nosso papel nessa campanha eleitoral. Uhum. Dá pra gente buscar os currículos, né? Sim, não é só currículo. Não é só currículo, mas é um sentimento de pertencimento. É um contexto, pá. Vou defender a chapa que eu apoio. Eu apoio a chapa 3. Se você olhar dentro da chapa 3, você vai olhar dentro da chapa 3, não tem nenhum membro da chapa 3 que vem de oriundo da elite. Perfeito. Não tem nenhum membro... Nós temos 4 chapas, né? Não tem nenhum membro daquela chapa, da chapa 3, que é oriundo de uma advocacia que depende de estar dentro da subseção ou da seccional. Todos são advogados raiz. Todos são advogados raiz. Aliás, assim, na minha eleição falavam que eu não advogava, né? Eu não era um umbigo no balcão. Só que as pessoas não estudam, né? Então, assim, não conhece a história. Não, o direito tributário não tem audiência, né? Então eu não preciso estar no balcão. E assim, eu só subscrevo mais de 4.300 processos e desafio qualquer presidente de subseção que teve em Guarulhos a assinar mais petições do que eu. Entendeu? Então, assim, aquelas histórias que vendem, né? Então, vendem essa história e hoje estão tentando implementar umas narrativas que criam, entendeu? Então, a gente tem lá a Francine, que é depois de 20 anos, ela vem como mulher, doutora, uma menina esforçada, que estudou a vida inteira à base de bolsa de estudo,
com base nas notas dela, ela conseguiu atingir o doutorado dela, tá lá se colocando à prova. Depois a gente tem a primeira vez na história que a gente vai ter um vice-presidente negro. Nunca teve na história da advocacia de Guarulhos, na subseção de Guarulhos, que é o Dr. Danilo, tribuno, faz júri, tem uma bela oratória. Depois a gente tem lá a nossa secretária-geral, que é uma jovem advogada, mãe, recém-mãe agora, entendeu? Que é a doutora Marcela, está lá, colocando o nome à prova. Depois a gente tem um diretor tesoureiro, que é o Cabral, Luiz Cabral, que tentaram, né, João, fazer uma covardia com ele. Wilson pega. É advogado raiz. O homem tá... Eu preciso falar que hoje, nos dias de hoje, primeiro na OAB nós somos em 51% as mulheres. Eu estou aqui representando as mulheres e eu deixei a minha filha, a minha mãe, o meu pai, o meu esposo em casa. Então todas essas mulheres que estão ali na disputa, elas estão fazendo isso. Para os homens é muito fácil. Vocês saem de casa, dão um beijinho na esposa e nós organizamos tudo. Sim. Então a carga sempre é nossa. E nós conseguimos, com todos esses anos, administrar tudo isso. E nós mostramos diversas vezes que nós temos capacidade de fazer isso. Então a doutora Francine, ela merece esse voto. Ela é capacitada para isso. Além de tudo, nós falamos aqui de professor, ela também é professora. Uma professora extremamente dedicada. É uma mulher extremamente estudiosa. É uma mulher casada, tem a sua casa, tem os seus pets que ama. A doutora Marcela, a chapa muito brilhantemente aceitou ela na chapa e logo ela ficou grávida e ela continuou, porque poderiam ter tirado ela da chapa e ninguém falou, você vai ficar. Então é uma mãe que tem uma filha recém-nascida. A filha dela tem hoje um mês e 12 dias. E ela vai aos compromissos e a chapa se adequa às condições que ela se encontra hoje como uma bebê recém-nascida. Doutora Kelly tem 2 filhas. E ela consegue administrar a campanha com as filhas. E o que é mais importante, e o que a gente precisa gritar, e o que nós estamos falando a todo momento, mulher não pode votar em agressor. Isso é muito sério. Quem nós vamos colocar lá, a gente acabou de falar de tudo que está acontecendo na OAB, os descasos que acontecem, uma mulher não pode votar em um agressor. Uma pessoa que tem um histórico, e uma outra pessoa que usa um caso que passou no país inteiro defendendo um estuprador. Nós precisamos olhar para isso, as mulheres precisam se unir. A gente tem que dizer não à violência. Não tem condições disso se perpetuar. Nós somos capazes de impedir isso. Nós somos o maior número e não podemos eleger um agressor. Isso é o mais importante. Doutora Elô... Dudu. Tá, fez academia com você, né, Parra? Não é, Dudu. No nosso caso, nós apanhamos em casa, então nós estamos fora dessa. Não é, João. Assim, é indignação, João. Assim, a proposta da nossa chapa 3 e a proposta do Caio também sempre foi uma proposta propositiva, né? Ou seja, a nossa campanha era propositiva. É difícil, viu, Dudu? Mas a gente vai mudar isso, Parrinha. Vamos. A gente vai mudar. Dia 21 Dia tá 21. aí, ó. Chapa 3 em Guarulhos e Chapa 11 em São Paulo. Chapa 3 em Guarulhos. 3 em Guarulhos. Francine Delfino e Chapa 11 em São Paulo, Caio. Chapa 11. Chapa Caio. 11. Ó, Guarulhos nunca foi tão prestigiada, tá? Guarulhos nunca foi tão prestigiada. Na proposta do Caio, da Chapa 11, Guarulhos tem 7 conselheiros. 7 conselheiros. Mogi tem 1. 7 conselheiros é 11% do que você precisa para uma aprovação no conselho. Certo? Tem 7 conselheiros e tem a doutora Elô, que é a nossa diretora na Caixa. Tem uma diretoria executiva. Doutora Elô Luísa na vai, Caixa? na Caixa de Assistência O à negócio tá Advocacia. ficando bom, né? As mulheres estão tomando poder. Esse é o prestígio de Guarulhos. Esse é o prestígio de Guarulhos. Nunca na história de Guarulhos teve tanto conselheiro e uma diretoria. É isso. Estamos chegando ao final. Né? Se deixar... Michel, se deixar o Parra falar, ele vai ficar falando, vai falando e não para de falar. Olha lá. Chapa 3, olha Olha lá. Mas assim, obrigado, João,
pela sua participação. Parabéns por tudo isso aqui, parabéns pelo seu escritório. Eu agradeço, fico feliz de tê-lo aqui. Merecido. Muito obrigado. Doutora Elo. Obrigada, agradeço Sucesso, o seu tempo, porque sucesso. realmente é importante, mas eu preciso vender o meu peixe também. Pedir para as pessoas seguirem o Caio Augusto nas redes sociais, porque a gente posta todos os dias vídeos das propostas e eles são bem interativos. E lá você consegue ver todas as nossas propostas, o movimento que nós estamos fazendo. Ali você consegue saber tudo o que está acontecendo. Qualquer? Caio Augusto. @Caio Augusto. Isso. E você, Barrinha? Obrigado pelo espaço que você sempre deu, você é meu irmão, né? E peço também, faço a campanha para a doutora Francine, @Francine Delfino, entendeu? Chapa 3. Chapa 3. Chapa 3. Vote na consciente. Vote consciente na Chapa 3. Depois de 20 anos, é a segunda vez que uma mulher vai ocupar um cargo de destaque na subseção de Guarulhos. E, assim, isso é um marco. É um marco. É isso, Parrinha. Encerramos mais o nosso podcast. Fala Comigo Direito. Obrigado a todos os participantes. Que dia 21 chegue e que a felicidade se torne abundante. Não, que a advocacia possa realmente ser assistida. Viver momentos mágicos. Sim. Esse momento de 15 anos atrás. Exatamente. É um momento, eu não direi nem mágico. Viver um momento que ela merece. Que nós A merecemos. importância da OAB, ela tem que trazer momentos dessa qualidade, desse jaez, né? É isso. Obrigado a todos. Falar Comigo Direito está acabando, mas sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, porque nós vamos ter mais podcasts por aí. Um abraço. Um abraço.